Shalom, meus irmãos! Para você que gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Shalom, Leculan! Shalom para todos! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso terceiro vídeo falando sobre a alimentação, né? Acredito que você já tenha assistido o primeiro e o segundo vídeo. Se você não assistiu ainda, volte para lá e comece para que você possa acompanhar passo a passo sobre a alimentação. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, ative o sininho para que as notificações possam chegar até você. Divulgue, propague os nossos vídeos, que será de suma importância. E voltando ao terceiro vídeo, falando sobre alimentação, no vídeo passado nós falamos que Deus, ele deu a carne para Noé e sua descendência, depois da queda do homem, né? Nós falamos sobre isto, e agora nós vamos falar sobre o tema que é de suma relevância, que é Deus proíbe comer carne com sangue. E isso nós vamos ver abrindo as escrituras sagradas para conferirmos. Abra também, não deixe de abrir as escrituras aí aonde você está. No livro de Bereshit, livro do Gênesis, no capítulo 9, do versículo 3 ao 4, nós vamos ler para que a gente possa entender do que se trata. Todo ser que vive, a vós será para comer, como eu dei a verdura de erva. Dei a vós tudo. Verso de número 4. Porém, a carne com sua alma, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, Deus dá uma instrução para Noé, para sua descendência, que daria a carne para ele, porém, ele não deveria comer juntamente com o sangue. Isto eu coloquei aqui o versículo de número 4 em hebraico, que está escrito assim: Ar-Bassar, Benafshou. Porém, a carne com sua alma, Damu, ou seja, com o seu sangue, Lotorlu, não comerão. Ou seja, há uma proibição desde o Gênesis, que Deus dá a instrução para Noé de não comer a carne com sangue. Por quê, irmão? Por que, Wilton? Porque o sangue é a vida, a alma do ser humano está ligada ao sangue. E isto é proibido de se alimentar da carne juntamente com o sangue. E é o interessante de que isso não só está no livro de Bereshit. Essa proibição não está só no livro de Gênesis, mas também eu coloquei aqui para vocês um pequeno estudo, bem rapidinho, para que você possa compreender esta instrução. Se você perceber, no livro de Vaikra, livro de Levítico, no capítulo de número 7 e o versículo de número 26 ao 27, Levítico do número 17 e o verso de número 10 ao 14, você vai perceber que Deus proíbe comer carne com sangue para Israel e para o estrangeiro. Isso é de suma importância. Por quê, Wilton? Porque quando Israel sai do Egito e está no deserto de caminho para a terra prometida, não saiu apenas Israel, mas saiu também um povo luxo, um povo misto, uma mistura de gente, tá certo? Que é chamado de Ger em hebraico, ou Gerim, estrangeiros,
tá certo? Muitos gentios, estimado aí cerca de 70 nações, saiu juntamente com o povo de Israel. E o Criador, quando ele vai dar essa instrução para a nação de Israel, que é desde o princípio dado a Noé e a sua descendência, ele instrui o seu povo e os estrangeiros a também aderirem a esse mandamento. E eu gostaria de ler com vocês aqui, para vocês entenderem, no livro de Vaikra, livro de Levítico, no capítulo, que é bem interessante, capítulo de número 17, do versículo de número 10 ao 14. Não vou poder ler o outro, porque a gente ganha tempo, aí você pode ler aí, tá certo? Vamos ler do verso de número 10 ao verso de número 14. Veja o que está escrito. Está escrito assim: e qualquer homem da casa de Israel, veja só, qualquer homem da casa de Israel, ou seja, qualquer israelita, e do peregrino, ou seja, do estrangeiro, que habitar entre eles, que comer algum sangue, porém minha ira na pessoa que comer o sangue, e a banirei do seu povo. Porque, qual o propósito? Porque a alma de cada criatura se acha ligada ao sangue. E eu o dei a vós sobre o altar, para expiar pelas vossas almas, porquanto o sangue, ele é que expiará pela alma. Ou seja, o sangue ele também tem um propósito, é para fazer a expiação pelos pecados do povo. E também ele diz algo interessante: portanto, eu disse aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, e o peregrino e o estrangeiro que habitar entre vós não comerá sangue. E qualquer homem dos filhos de Israel e do estrangeiro que mora entre eles, quer caçar algum animal ou ave que é permitida comer, que é permitido comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porque a alma de toda criatura está ligada ao seu sangue. E eu disse aos filhos de Israel, o sangue de nenhuma criatura não comereis, porque a alma de toda criatura está ligada ao seu sangue. Todo aquele que comer dele será banido. Então há uma proibição divina, desde os tempos de Noé, de se alimentar-se do sangue do animal. E eu quero dizer uma coisa para você, em rápidos, ligeiros tempos, que se a gente cumprir esse mandamento, é bom para nós e para os nossos filhos. E é uma coisa certa, direita, aos olhos do Eterno. Porque é um mandamento dado desde Noé. E nós vamos perceber isto. Se você vê em Deuteronômio, capítulo de número 12, e o versículo de número 20 ao 25, está escrito assim: quando aumentar o Eterno teu Deus, o teu território, Deus está dizendo, ou Moisés, que está escrevendo, está falando ao povo de Israel e também para os estrangeiros. Quando aumentar o Eterno teu Deus, o teu território, como te falou, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma desejará comer carne, com todo o desejo de tua alma poderás comer carne. Se estiver longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Deus, para lhe pôr o seu nome, poderás degolar do teu gado e do teu rebanho, que te deu o Eterno, como te ordenei, e comer nas tuas cidades com todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corço e o cervo, assim os comerás. Aquele que estiver impuro e o puro, deles poderão comer junto. Agora preste atenção nesse versículo 23.
somente esforça-te. Se esforce em não comeres o sangue, porque o sangue é a alma, e não comerás enquanto a alma está junto à carne. Não comerás, sobre a terra o derramarás como a água. Não o comerás, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, porquanto farás o que é certo, farás o que é direito aos olhos do Eterno. Ou seja, isso é uma coisa boa, isso é a coisa certa a se fazer, entendeu? Só que não só isto, mas Wilton, isto está escrito no Antigo Testamento, presta atenção, está escrito antes da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Isso está escrito em Gênesis, em Bereshit, no capítulo de número 9, verso de número 4. Essa instrução, ela não só foi dada a Noa e não só foi dada ao povo de Israel e aos estrangeiros que estavam no deserto. Mas essa instrução, ela vai sendo dada ao longo dos anos até os dias de Jesus, até os dias dos apóstolos. É verdade isso, Wilton? Sim, vamos conferir. Abra as escrituras. Nós vamos agora aqui ver algo bem interessante. Aqui nós temos aqui para você, nós temos aqui também que como entender, como a gente compreender essa questão do sangue de forma mais adequada. A questão do alimento, ela é tão profunda que distingue o certo do errado, o que é puro, o que é impuro. E já é um ditado aí dito e é uma verdade, que nós somos aquilo que comemos. Se nós não conseguimos distinguir o impuro do puro, do que é certo, o que é errado na questão dos alimentos, como a gente vai distinguir as questões morais? Uma coisa está ligada à outra. Isso é importante para nós e para o Criador. Se alimentar do sangue é se afastar da presença divina, pois o Eterno diz: eu eliminarei do seu povo, eu vou afastá-lo do arraial. Por quê? Porque é uma coisa, é um princípio sagrado que devemos observar. Se você analisar ainda em Levítico capítulo 17, do versículo 15 ao 16, e também Levítico capítulo de número 7, verso de número 24, Levítico 19, capítulo 19, o versículo 26, Deus também vai proibir algo, que é, Deus proíbe comer carne com sangue para Israel, e também aqui algo interessante, Deus proíbe comer carne sufocado, ou morto por si só, ou morto por outro animal. Isto também não podemos se alimentar. Ou seja, um animal que é morto por sufocamento, por estrangulamento, faz com que o sangue não saia, a alma não saia daquele animal ou daquela ave, fazendo com que a gente, ao ingerir, ao se alimentar-se daquele animal ou daquela ave, se alimentarmos também do sangue. Então, por isto, há uma proibição muito grande do Eterno. Mas será que isso está escrito também na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento? Sim, isso está escrito. E nós podemos observar, e eu quero ler com você. Por quê? Se você puder observar, você pode ler na Escritura, capítulo 17 de Levítico 15, 16, Levítico 7, 24 e o 19 e o 26. Você aí vai ler aí nas suas escrituras, para a gente ganhar tempo. Mas eu gostaria de ler com vocês, e gostaria que vocês acompanhassem, para a gente encerrar este pequeno vídeo, esse terceiro vídeo sobre a alimentação, exclusivamente sobre o sangue, em Atos. Abra aí em Atos, capítulo de número 15. Os gentios estavam se convertendo ao Eterno. Havia uma alegria imensa. Paulo chega, Pedro chega, narra, divulga para os anciões, para os sacerdotes que haviam aderido à fé e para o povo, que os gentios estavam entrando nas comunidades. E isto era maravilhoso.
Porém, alguns sacerdotes que haviam aderido ao caminho estavam ensinando, dizendo o seguinte: olha, é necessário que esses gentios passem pela Brit Milá. O que é a Brit Milá? A circuncisão, o pacto na carne, que foi feito com Deus e Abraão e sua descendência. Então esse grupo de sacerdotes queria também que este pacto pudesse ser colocado nos gentios. E isto houve uma grande confusão, a ponto de eles fazerem uma reunião entre os anciões, entre os apóstolos e entre o povo, para decidir o que iria acontecer com os gentios que estavam se convertendo. E Pedro, ele faz uma exposição de como Deus visitou os gentios. Depois de Pedro fazer essa exposição, isso está escrito em Atos, capítulo de número 15, do verso de número 13 ao 21. Mas eu quero ler apenas o verso de número 19 e 21 e também o versículo de número 28 e 29 do livro de Atos, capítulo de número 15. Porque chega-se uma conclusão. E qual foi a conclusão? Vamos ler para a gente encerrar. Capítulo 15, do verso 19, diz assim, veja que coisa bem interessante. Tiago, ele tomando a palavra, diz o seguinte: portanto, minha opinião é a de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos gentios que estão se convertendo a Deus. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Percebeu? Aí ele vai dizer uma coisa bem interessante. Porque desde os tempos antigos, Moshe, ou Moisés, é anunciado em todas as cidades. E suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat, ou a cada sábado. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: olha, gente, não vamos impor um peso maior. Eles estão se convertendo agora, não sabem de nada, vêm com seu panteão de deuses, com as suas tradições, com a sua cultura, entenderam? E se a gente colocar um peso maior de imediato, eles não vão aguentar. Então vamos colocar os princípios que já é ensinado nas sinagogas, em cada sábado. O quê? O que Moisés já vinha ensinando, porque desde os tempos passados, desde os tempos antigos, já é ensinado para os estrangeiros, já é educado, já é ensinado para os gentios o quê? Que eles devem seguir esses elementos básicos no seu processo de conversão. Já que eles estão se convertendo, não devemos pôr um obstáculo, um peso maior, a não ser este agora. Imagina só, você entrando numa empresa, as pessoas, você já tem que fazer isso e aquilo. Não, vai se colocando aos poucos. Olha, você precisa começar assim, tá certo? Ou seja, os princípios básicos você precisa de imediato. Então foi isso que o apóstolo Tiago com Pedro fez. E se você perceber, no verso de número 28 e 29, vai dizer o seguinte: porque pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, concordando, e a nós não colocar um peso maior sobre vocês, além das obrigações seguintes: abster-se do que foi sacrificado a ídolos, do sangue, de coisas estranguladas e da fornicação. Se vocês evitarem essas coisas, estarão fazendo o que é certo, o que é correto, o que está escrito em Deuteronômio. Veja que coisa importante. E isso vocês não vão aprender nas igrejas. As pessoas não estão preocupadas muitas das vezes em ensinar a verdade. Apenas movimento em tantas coisas. Mas aqui, com esse vídeo, você vai entender a vontade do Criador.
E eu aqui, para encerrar, coloquei uma coisa interessante. Aqui em Atos eu coloquei os textos em grego, esse versículo em grego, para que você tenha uma noção do que está sendo dito aqui, nesse dia de hoje. Eu coloquei aqui a palavra aqui, que é alisgematon. Alisgematon ou alisgematon significa poluição, contaminação, especialmente de comida. Por quê? Porque eidolon, que é em grego esse texto, significa ídolos, imagem, um falso Deus. E essa poluição, essa contaminação que Tiago está falando, na época, quando as pessoas, os gentios, as outras nações, iriam adorar o seu Deus, o seu falso Deus, eles levavam animais, sacrifícios, alimentos e oferecia aos ídolos. Depois de oferecer, de adorar, eles ingeriam o alimento, eles comiam o alimento, tá certo? E também com sangue. Eles tomavam o sangue para ter a força daquele animal e também a espiritualidade daquela divindade pudesse estar dentro dele. Veja que coisa terrível. E Deus proíbe, e Tiago também vai dizer que eles devem se abster, se afastar dessa contaminação, desta poluição espiritual. Veja como isto é profundo. Também coloquei aqui, que ele colocou também que deve se afastar da prostituição, que é a palavra porneias, que significa prostituir-se, incesto, adultério. Existe para mais de 35 proibições dentro da Torá, dentro das instruções do Eterno, concernente a essa palavra pornéia, essa prostituição. Mas o nosso tema aqui é alimento, mas eu coloquei só para você ter uma ideia de que não é uma coisa, mesmo esses 4 preceitos, não é uma coisa tão simples. Também, e aqui eu coloco a palavra que está em grego, que Tiago fala, que é a palavra pinicto. Pinicto significa estrangulado, sufocado. Ou seja, um animal sufocado até a morte. Mesmo tendo, ou seja, se um animal, ele morre por si só, o sangue está dentro dele, vai contrair e ele vai ficar com o sangue. Quando você corta aquele animal, o sangue está impregnado na carne. Você também não pode comer. Se o animal for morto, ou você pegar uma ave, uma galinha, e estrangular ela até ela morrer, você não pode comer. Você está cometendo uma transgressão. Tá certo? Ou se um animal vier a ser morto, dilacerado por outro animal, também é proibido você comer. Então você tem que ter um cuidado quando você for a comprar a sua carne e saber como foi abatido aquele animal. Você precisa saber para não trazer um animal que foi estrangulado, ou uma ave que foi estrangulada, ou você mesmo em casa, se você for abater, você tem que perfurar, você tem que degolar e extrair o sangue, derramar na terra, e depois que tirar todo o sangue, cortar ele direitinho, aí você pode ingerir, você pode assar e comer. Mas é isso que o texto que Tiago está dizendo. Tiago está fazendo menção do livro de Vaikra, do livro de Levítico, capítulo 15, capítulo 17, 7 e 19. E também está se referindo também do sangue, em relação ao que eu já falei anteriormente. Então, ingerir, comer a carne com a alma, com o sangue, é uma transgressão grave. Tá certo? Então pense direitinho, analise se você gostou desse vídeo. Mas se você também não sabia como era hoje, você sabe. Hoje você tem um conhecimento. E tudo isso tem origem aqui, ó. Gênesis, capítulo de número 9 e o versículo de número 4. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que
Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a shalom, a paz, a plenitude, em nome de Yeshua HaMashiach. Ainda não encerrou. Nós vamos ainda nos próximos vídeos ainda falar sobre alimentação. A partir de agora, nós já entramos no Novo Testamento e vamos continuar mostrando para você que Deus se preocupa com o que você come, com o que você se alimenta. Tá certo? Então que o Eterno te abençoe. Amém.